pesquisa muito profunda assim naquele tempo. Ele conversou com as comunidades, ele conversou com as pessoas e ele relatou tudo. Ele escreveu tudo que as pessoas diziam, que se lembravam de Jesus e tal. E nós vamos ler hoje os versos 41 a 52, tá bom? Lucas 2, queria que você recebesse essa graça aí que eu recebi, que você fosse abençoado tanto quanto eu fui. Uma palavra desafiadora, importante demais para a igreja do Senhor, amém? Verso 41, encontrou aí? Amém? Diz assim o santo evangelho do Senhor: todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles a Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Senta no teu lugar. Palavra de Deus, né? Oportunidade. O Evangelho é sempre uma oportunidade maravilhosa da gente, né, nos encher assim para enfrentar essa vida aí. Mas muito bem, nós estamos no final do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, e os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, que nós estamos desde novembro, né, final de novembro para cá, segundo os exegetas, é o Evangelho da infância de Jesus. Esses 2 capítulos dizem disso. É uma exclusividade de Lucas isso, né? Porque os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João, nenhum dos 3 pesquisaram e deixaram registrada essa memória tão incrível aqui, né? E aqui onde nós lemos, que é o finalzinho do capítulo 2 de Lucas, Jesus já está com 12 anos de idade. Quem tem acompanhado aqui, na nossa última meditação, nós vimos os primeiros dias de Jesus, os primeiros 8 dias, os primeiros 30 dias de Jesus, né? Aquele período lá de os 8 dias da circuncisão, a purificação, a apresentação no templo, os primeiros 30 dias, vamos dizer assim. Mas aqui nós temos um salto e o Senhor já está com 12 anos. José, Maria e Jesus já conviviam como uma família abençoada há 12 anos. Um tempo grande já passou. O texto que nós lemos deixa claro e mostra que os pais aqui eram muito tementes quanto aos preceitos religiosos. Semana passada você viu como eles se preocuparam em guardar sobre o menino tudo que mandava o costume da lei, né? E aqui hoje a Bíblia Sagrada começa de novo, dizendo que todos os anos os pais de Jesus faziam questão de ir para Jerusalém para a festa da Páscoa, porque essa aqui é a festa mais importante da tradição judaica, né? E quando Jesus completou 12 anos de idade, não foi diferente, foi do mesmo jeito. Os pais foram com o menino para a Páscoa do ano 12 da nossa era, né? É o ano 12 aqui da nossa contagem. Essas idas às festas eram longas, por exemplo, essa é uma viagem aqui a pé de uns 140 quilômetros, e eram feitas em caravanas, né? O povo saía andando em multidões, todo o povo ia, então era uma manifestação grande, as pessoas iam em caravanas, porque era o costume de todo mundo. Pois bem, acabou a festa da Páscoa, geralmente durava uma semana, acabando a festa, no final a família se organizou para voltar para casa, né? A família começa a se preparar, a caravana vai voltar, quando que o nosso povo vai voltar lá para Nazaré? Maria, amanhã às 6 da manhã o povo já vai sair, então vamos se preparar, e começaram o regresso. Mas o texto diz que o menino Jesus ficou em Jerusalém.
Ele não voltou com a família e, pasmem, o texto diz que os pais nem perceberam que o filho não viajava de volta com eles. O texto diz que eles pensaram que Jesus estava na multidão, quer dizer, não sei se foram um tanto quanto relapsos aqui, né, me parece, talvez, e assim eles viajaram o dia inteiro, um dia inteiro, imagine, caminhando em direção a Nazaré, e depois foram procurar Jesus, mas não encontraram. Vai pensando comigo aqui. Procuraram no meio das pessoas da caravana e nada. Procuraram no meio dos parentes e conhecidos e nada de Jesus. E agora, José? Cadê esse menino? Ele sumiu. Em dado momento, eu imagino que eles devem ter se perguntado, qual foi a última vez que a gente viu ele? Estão doidos, imagina eles doidos procurando. Foi lá em Jerusalém, lá atrás, então vamos voltar para lá, ué. Pois é, os pais abandonaram a caravana e voltaram para Jerusalém, e o texto diz que eles reviraram a cidade por 3 dias, procurando Jesus, mas não encontraram. Você está na cena comigo? Está entendendo aqui? Imagina um momento aqui, presta atenção, aqui, isso é importante. Maria, a última vez que a gente lembra dele, onde é que ele estava? Ele estava com a gente lá no templo, então vamos lá ver. E foram para o templo, e chegando lá, finalmente, eles encontraram Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo os ensinamentos e fazendo um monte de pergunta, ou seja, aprendendo sobre a palavra, sobre a lei, e todos estavam maravilhados com o entendimento dele e das suas respostas maravilhosas sobre Deus. E quando os pais viram ele sentado entre os doutores da lei, conversando com eles, ficaram perplexos. Lembra que eu disse outro dia? Diante dele é esse maravilhamento, essa perplexidão que tem que nos acometer. Ele é extraordinário demais. E a mãe falou para ele assim, filho, por que você fez isso com a gente? A gente estava aqui, o seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você. E ele virou para os dois e falou, estava me procurando por quê? Vocês sabiam, presta atenção, vocês sabiam que eu devia estar na casa do meu pai. Algumas traduções dizem, vocês sabem que eu tenho que estar cuidando das coisas do meu pai, vocês sabem que eu deveria estar cuidando do que é do interesse do meu pai. Mas o texto diz que os pais aqui da terra não entenderam nada, né? Mas seja como for, a família toda voltou para Nazaré, e o texto diz aqui com toda a clareza que ele, Jesus, era obediente a tudo, e Maria guardava tudo no seu coração, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens, amém? Essa é a palavra que o Senhor nos presenteou hoje, eu quero aqui entrar nela com você, para a tua edificação, para o crescimento dessa tua semana. Veja, esse momento de Jesus aqui em família, eu recebi essa semana, eu considero muito desafiador para todos nós, porque diz respeito a um problema muito comum do relacionamento dessa grande família que o Senhor edificou aqui na terra. Você sabe que o Senhor, a partir de Jesus Cristo, edificou uma grande família na terra, sim ou não? Então, esse é um problema que diz respeito a nós, porque é um problema relacionado com um povo que tem uma religião. Nós somos religião, sim ou não? Tem gente que tem religião aqui? Nós somos religiosos, né? Nós vivemos com ela. Eu digo isso porque religião é aquele lugar em que reúnem-se irmãos e irmãs, né? É aquele lugar em que filhos e filhas de Deus estão juntos, é o lugar em que nós nos ligamos a Deus. Religião é um lugar em que nós nos relacionamos em intimidade com o Senhor, como uma família, não é? Nós somos mais perto, né? Nós somos conhecidos assim, numa intensidade maior. Mas também, presta atenção aqui, se nós não estivermos muito atentos, a religião vai nos encher de tanta convicção, de tanta certeza sobre Deus. Eu fico pensando assim, família se conhece, né? E se conhece muito bem. E isso aqui é um perigo. Isso aqui é um perigo. Religião nos garante, por exemplo, que Deus é conosco como um pai amoroso. E é mesmo, né? E que maravilhoso que é isso. Graças a Deus por isso. Religião nos garante que Jesus é o Senhor da nossa vida e é maravilhoso. Mas veja, todo cuidado é pouco, porque essas certezas podem nos tornar pessoas acomodados, porque talvez até descuidados e descuidadas, e se nós assim ficarmos, nós corremos o risco de perder Jesus de vista. Isso é importante.
Eu estou falando para você isso que José e Maria, presta atenção no que você leu, estavam tão preocupados em cumprir os protocolos da religião, tão devotos em apresentar o seu sacrifício, que eles se esqueceram do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles perderam de vista. Meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui. O tempo passa, e o tempo sempre é um desafio para a nossa espiritualidade. O tempo é um desafio para o nosso relacionamento com Deus. No Evangelho de hoje, já havia passado 12 anos, desde que o Espírito Santo de Deus tinha visitado Maria, desde que José tinha recebido a revelação de Deus, e depois de 12 anos, adivinha, eles perderam Jesus de vista. Jesus saiu de frente dos seus olhos. Vai tomando posse aí. Como eu disse para você, o tempo é um grande problema para a religião, porque ele sempre passa. E quando o tempo passa, a gente se acostuma, a gente se acomoda, a gente se conforma, e por isso a gente fica um tanto quanto descuidado. Isso é muito importante. E para chamar a nossa atenção sobre isso, a palavra de Deus é muito clara, porque ela faz questão de dizer que José e Maria cumpriam com todas as obrigações religiosas. Veja o cuidado de dizer isso. Os pais eram zelosos com a religião desde o princípio, cumpriam, por exemplo, na vida do menino, tudo que exigia o costume da lei, e no verso 41, de cara nós lemos hoje, que eles faziam questão de ir a Jerusalém para a festa da Páscoa todos os anos, levavam o seu sacrifício religioso, mas mesmo com todo esse cuidado e com tudo isso, eles perderam de vista o tesouro precioso que lhes fora confiado. Religião pode se tornar um problema na vida de muita gente. Observe que o texto diz que eles saíram de Jerusalém, que eles viajaram de volta um dia inteiro e não deram falta de Jesus. Por quê? Ora, porque a presença de Jesus se tornou rotineira. A presença de Jesus se tornou normal. E eles ficaram o quê? Descuidados, né? Isso parece um absurdo, não é? Imagina comigo. Imagina que você vai com sua esposa viajar junto com seu filho. Imagina que você vai voltar para casa e não se importa se o seu filho está voltando junto com você. É um absurdo isso, sim. Mas antes que a gente comece a tirar a primeira pedra no casal, eu queria dizer para você, em nome de Jesus, é importante dizer, a revelação da palavra de Deus sempre é uma resposta a perigos que estão diante do povo de Deus, entende assim? É isso que serve. Quantas pessoas não se ajoelham ao lado da sua cama e pede para Jesus estar com elas em determinadas situações, mas quando menos se dão conta, esquecem Jesus lá do lado da cama, e ele fica lá, esquecem que é ele que tem que direcionar segunda-feira, Jesus deixa de ser, e assim nós permitimos que outras prioridades tomem conta do dia, e assim a gente perde Jesus de vista. Cadê Jesus? Nós somos sujeitos. A religião traz esse problema para nós. Quando assim a pessoa está na igreja, mas Jesus está distante. Queridos, muita gente já perdeu Jesus de vista nessa caminhada, e sabe o que sobrou? Uma religião. Só sobrou uma religião. Só sobrou um monte de rito, um monte de costume, um monte de obrigações religiosas. Meu irmão, tem uma multidão de gente aí, chamada evangélica, caminhando, afirmando a sua religião, mas eu queria dizer para você, infelizmente, sem Jesus. E olha, acreditam em Deus, mas não veem o Senhor. Não escutam o Senhor falando. Falam muito, falam de Jesus, mas Jesus não está nos testemunhos. Pensam que porque são evangélicos há 150 anos, ou porque há 12 anos atrás já teve um encontro com Jesus, e que já sabe tudo dele, e por isso liga o automático e fica descuidado. A correria moderna, as distrações desse mundo, compromissos cada vez maiores e mais frequentes, são possibilidades da gente começar, presta atenção, a perder Jesus de vista. Perde o foco espiritual da vida com Jesus, César. É isso que você disse hoje aqui. Eu quero chamar a atenção hoje, é possível que haja, e é possível existir, devoção religiosa e ao mesmo tempo não ter nenhuma intimidade com Deus. São pessoas religiosas que vão, que cumprem os seus ritos, mas não tem intimidade com Deus. Por quê? Porque a vida com Deus é muito mais do que cumprir uma agenda religiosa. Vida com Deus é outra coisa. Vida com Deus é estar nele e estar Ele em nós e nós nele. Aliás, não foi isso que a Nayane pregou aqui outro dia, em João 15, sobre a videira? O que é vida
com Deus, essa ligação constante o tempo todo, perto com Ele. A religião pode nos colocar e pode colocar o nosso coração no lugar onde Jesus não está. Ela tem essa capacidade. E aqui é um grande problema religioso. Por quê? Porque a religião cria suas tradições, ela cria os seus costumes aqui da terra. E nisso, José e Maria eram craques. Mas talvez não seja isso que o Senhor mais deseja para a nossa vida, porque o que Ele quer é ser o foco dos nossos olhos o tempo todo. O Senhor não pode sair de frente daquilo que é o nosso alvo. Ele quer intimidade, Ele quer ser o centro do nosso coração. Você entende isso? Mais do que, mas eu vou na igreja. É um a mais. Por isso César leu aqui Hebreus 11, e está tudo certo o que ele disse, maravilhoso. Porque diante dessa nuvem de testemunhas, César, e eu queria dizer para você, testemunhos bons e também ruins? Sim ou não? Dentro da igreja acontece ou não? Diante dessa nuvem de testemunhos, nós não podemos olhar para tudo isso. Aliás, nós olhamos, mas nós podemos achar que tudo é de Deus, nós temos que ter discernimento. E nós fazemos isso como? Tendo o foco naquilo que realmente importa. Temos que ter os nossos olhos fitos, ele diz, focados, fixados em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, porque senão nós perdemos ele de vista, tem esse risco. Perdemos, porque ou nossos olhos estão fitos em Jesus, ou ele vai ser perdido aqui de frente dos nossos olhos. O senhor acha? Eu acho não, foi o que aconteceu aqui. Observe como isso pode ser muito comum. As pessoas tomam suas próprias decisões e vão andando. E você sabe o que elas acham? Que Jesus está andando atrás, né? Eu estou indo aqui, mas Jesus está logo aqui comigo, Ele está vindo comigo. E eles esperam que Jesus se amolde à agenda e aos seus caminhos. Mas, querido, presta atenção, na verdade, tem que ser o contrário, sim ou não? É o contrário que precisa acontecer, porque somos nós que precisamos ser moldados pela agenda de Jesus e caminharmos tendo Ele à nossa frente e não atrás, andando atrás de nós. A religião cria essa altivez. Aliás, quarta-feira você já ouviu aqui que nós temos que estabelecer algumas prioridades, né? Tem ordem na nossa vida, porque em Mateus 6,33 o Senhor disse o quê? Olha, bota ordem nesse negócio aí. Em primeiro lugar, vocês fazem o quê? Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, antes de qualquer coisa. E as demais outras coisas lhes serão acrescentadas. Quer dizer, nós somos que precisamos não perder Jesus da nossa vista. Somos nós que temos a responsabilidade de manter o foco e ter os nossos olhos fitos em Jesus. Essa responsabilidade é toda nossa. Percebe aqui? O texto diz que os pais o perderam. Os pais de Jesus perderam ele de vista, mas eles reconheceram o problema e tentaram reparar o erro. E por isso eles precisaram expor o seu descuido diante de todo mundo. Alguém viu Jesus aí? Imagina eles caminhando entre as pessoas. Alguém viu Jesus? Vocês viram? O texto diz que eles procuraram Jesus no meio da multidão, das pessoas das caravanas, e depois procuraram entre os parentes e conhecidos, mas não encontraram. E eu já vi pensando assim, parente, né? Será que algum parente não falou assim, ei Maria, está cuidando bem do filho, hein? Será que algum irmão não falou lá outro dia, ei irmão, deixou Jesus de lado, foi? Hein? Mas querido, veja, se teve crítica ou não, José e Maria aqui me ensinam um caminho muito bom, porque é um caminho de conserto, sabe? Um caminho de reparação. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui, é que eles admitiram que foram descuidados, e foram procurar Jesus até encontrar. Eles foram atrás até encontrar, e eles voltaram para trás, para encontrar Jesus de novo, porque o contrário, é que eles poderiam ficar dando desculpa, eles poderiam dizer, esse menino só não me obedece, esse menino, eles poderiam botar culpa em Jesus, sim ou não? Ou ainda, eles podiam não se expor, eles podiam não admitir que tinham perdido o menino, não é verdade? Quantas pessoas não estão dentro da igreja, mas sem Jesus, porque perderam ele de vista, e tomam a pior das decisões possíveis, que é tentar forçar e dizer que Jesus está na sua vida, não é? Querer forçar para dizer que Jesus está do seu lado, quando na verdade ele não está. Quantas pessoas que você vê aí que engrossa a voz assim, e manda uns versículos decorados para você, e tal, e faz uma pose de crentão, né, de santão, só para mostrar que Jesus é com ele, só para dizer que é crente,
Só que no fundo já não ora mais como orava, sabe? No fundo já não estuda a Bíblia como estudava, já não se envolve mais com a justiça do reino de Deus, já não tem prazer na pregação, de ouvir a pregação da palavra de Deus, não tem prazer na comunhão dos santos na casa de Deus. Meu irmão, presta atenção, já não consegue ser como era quando se converteu, né? E aí vem a Bia aqui e o Júnior falar disso, já não consegue mais ser como era lá atrás, porque não nega mais a si mesmo, e as coisas já não são mais segundo a vontade de Deus como fazia, vive por si mesmo, e a palavra de Deus já não é mais determinante como era. Sabe o que é tudo isso? Perdeu Jesus de vista com o tempo, ficou comum, e Jesus vai ficando assim, cadê Jesus? Cadê ele? Não estou enxergando. Eu tomo posse aqui dessa atitude de José e Maria para a nossa vida, para aprender que o melhor é sempre admitir e voltar atrás para encontrar Jesus. Você entende isso, sim ou não? É muito importante esse momento do Evangelho. Para isso, nós vamos ter que abandonar os trejeitos e as convicções religiosas e reconhecer que não está bom. Não estou dizendo que nós estamos vivendo isso, mas se estamos, ou se viermos a viver, tem um caminho aqui. Nós temos que admitir que não está bom, que nós não estamos vendo Jesus agindo ultimamente, que nós reconhecemos que alguma coisa em algum momento se perdeu, que Jesus não é mais uma realidade dos meus dias, e humildemente voltar lá atrás para reencontrá-lo em nome de Jesus, amém? A gente gosta de falar desse negócio de voltar ao primeiro amor, que eles falaram aqui, tem essa lógica. Nós vamos, esse amor vai ficando rotina, sabe, Bia? Vai ficando algo normal. O que tem de normal? Nada. Então, irmãos, é com esse propósito que o Espírito Santo de Deus nos deu esse texto, e nele aqui está claro e revelado que, graças a Deus, existe uma boa nova de grande alegria aqui, porque a graça sempre nos permite corrigir a rota de novo. Nós temos essa oportunidade diante do Espírito de Deus. Se em algum momento da tua vida, da jornada, você perder Jesus de vista, sempre haverá um jeito de reencontrá-lo. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Tudo que você precisa é estar disposto a fazer o caminho de volta, assim como José e Maria fizeram, que rapidamente voltaram para Jerusalém para procurar Jesus, quando viram que ele não estava. Nós temos que tomar posse disso, é palavra de Deus, sim ou não? E para isso, uma boa pergunta aqui que eu queria deixar para você, é como é que a gente vai encontrar ele de novo? Como nós vamos encontrá-lo novamente? E isso é importante, sabe por quê? Porque a questão não é só procurar Jesus, mas é procurar nos lugares certos, sim ou não? Procurar nos lugares certos, porque quem busca nem sempre encontra, porque para encontrar tem que buscar nos lugares certos, você entende isso? Então entenda, o Evangelho de hoje nos ensina muitas questões. Eu fiquei pensando aqui, eu podia ficar horas falando, achei uns 8, 9 pontos, mas eu vou falar só 2, porque eu não quero encher a cabeça de vocês demais, aí depois eu falo mais 2, não sei. Mas eu quero dizer 2 coisas hoje importantes dessa procura, dessa busca, que é importante. Eu não sei, eu não estou dizendo que nós vivemos, mas se nós vivemos um esfriamento religioso, se nós vivemos um momento em que, cadê Jesus? Cadê nessa situação? Eu queria dizer para você precisa voltar talvez lá atrás para buscar, e para buscar e encontrar, presta atenção, primeira coisa que eu quero te dizer, pare de buscar Jesus nas atitudes das pessoas, quer que eu repita? Pare de buscar Jesus nas atitudes das pessoas. Por que o senhor está dizendo isso? Porque o texto do Evangelho diz que os pais de Jesus reconheceram que eles foram descuidados e por isso começaram primeiro a procurar Jesus aonde? Onde ele não estava, aonde? Entre as pessoas. Verso 44. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, viajaram. Então começaram a procurar entre os seus parentes e conhecidos e dá-lhe procurar. Encontraram? Veja, olha o que eu quero dizer para você, o erro descuidado desses pais, porque eles pensaram que Jesus estava entre as pessoas da caravana, e se tem algo que dificulta demais os nossos olhos de enxergarem, se tem algo que faz os nossos olhos perderem Jesus de vista, é pensar que Jesus está naquilo que a gente vê nas pessoas. Tem um erro grosseiro aqui que eu quero chamar a tua atenção nessa atitude dos dois. Meu irmão, depois que perderam ele de vista, porque pensaram errado, eles começaram também a procurar ele nos lugares errados. Por quê? Porque procuraram Jesus entre os parentes. Ai, ai. Acho que é o desafio dos desafios, encontrar Jesus entre os parentes. Você vai fazer isso
no jantar de domingo da tua família. Nas atitudes que você tem com o teu irmão. Procure Jesus ali. Também procuraram Jesus entre os seus conhecidos, mas eu pergunto, encontraram? Encontraram. Você também não vai. Por quê? Porque, presta atenção, nós precisamos de Jesus. Nós não podemos perder Jesus de vista, mas se por acaso nós o perdermos, nós vamos voltar lá atrás, nos lugares, e procurar, e procurar novamente, mas para achar, nós não podemos procurar Jesus nos lugares que Ele não está, entende isso? E se tem algo que esse texto me revela aqui, eu quero que revele você também nessa manhã, é que nós não podemos procurar Jesus nas atitudes das pessoas. Então para de fazer isso. Você entende o que eu quero dizer para você? Não faça isso. Isso é um erro, isso é um equívoco, meu irmão. Quando a gente tenta procurar Jesus nas atitudes dos outros, nós estamos transferindo a responsabilidade da nossa fé, da nossa adoração, para os outros. A culpa é dos outros. Eu não tenho vida com Deus por causa dos outros, quando na verdade, a responsabilidade daquilo que Jesus tem que ser na nossa vida é nossa e não das pessoas. A tua vida com Deus é responsabilidade tua, é pessoal. Não é individual não, mas é pessoal. Observa como quem perde Jesus de vista, pessoas que Jesus deixa de ser prioridade, pessoas que deixam de ter compromisso com a obra, com a igreja. Qual é a desculpa? Qual é a justificativa? A atitude de alguém. A atitude das pessoas, sim ou não? Ah, porque o fulano falou, eu não gostei, então eu não vou mais. Ah, não participo mais do café porque a pessoa falou aquilo aquele dia, eu não gostei, ou porque aquele fulano lá não leva tanta coisa quanto eu levo, então eu não vou mais participar. Olha, eu não vou mais na igreja porque a pessoa fez tal coisa e eu não concordo. Aliás, aquela pessoa fez aquela barbaridade na igreja, ela não sei o quê, ela é pecadora, ela fez aquilo, ai que horror. E a comunidade ainda permite que ela esteja lá, então eu não aceito isso, eu não vou mais. Meu irmão, sabe o que é isso? Você está procurando Jesus nas atitudes das pessoas. Não faça isso. Deus não tem nada com isso. Não é lá que você vai encontrar o Senhor da tua vida. José e Maria foram descuidados. E por mais que eles tomaram a atitude correta de admitir os seus descuidos, eles erraram também. Porque eles foram procurar Jesus nas pessoas. E desculpa, o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você hoje que lá Ele não está. Lá você não vai achar. Você está entendendo isso, sim ou não? Eu estou falando isso para edificação da tua vida, diante de Deus. Lá Ele não está. Observe como as críticas que sempre fazem a Deus, como gente que gosta de falar mal da igreja, sempre critica olhando para uma atitude de pessoa que diz que está diante de Deus ou que está na igreja, não é assim? Tudo que você vê de gente criticando a Deus, não é Deus que eles criticam, é as pessoas que dizem que são religiosas. Não é assim que acontece? Sempre é do mesmo jeito. Tem um monte de pastor de bode, ladrão, picareta, vagabundo, roubando dinheiro público, envolvido em escândalo financeiro bilionário. E as pessoas olham para esses caras, e quem que leva a cor? Quem que paga o pato? Deus. Agora pensa comigo, qual é a responsabilidade de Deus na atitude desses caras vagabundo? O que Deus tem com isso? São pessoas que são responsáveis pelas suas decisões, sobretudo essas que se dizem cristãs. Então presta atenção, você quer procurar encontrar o Senhor na tua vida todos os dias? Não olha para isso não. Meu irmão, eu preciso que você pense em jamais perder Jesus de vista. Eu preciso que você mantenha os olhos fitos nele. E se por acaso Jesus está meio longe dos seus olhos, se um dia acontecer, procure, porque você vai encontrar ele. Mas não procure Jesus nas atitudes das pessoas, principalmente das pessoas que não têm compromisso com o Evangelho. Está claro isso, sim ou não? Isso não pode ser justificativa. E eu estou falando isso porque eu tenho consciência que nós temos que olhar uns para os outros. Temos, é obrigação nossa, porque a Bíblia diz. Nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que ter os nossos olhos atentos às necessidades dos outros. Nós temos que fazer isso, mas nós não podemos fazer isso e usar as atitudes dos outros como medida para não fazer a obra, como medida para não encontrar Jesus, porque se a gente buscar Ele, nós não vamos encontrar Ele mesmo. Aliás, sabe o que eu fiquei pensando agora? Se a missão fizesse as coisas olhando para a atitude das pessoas que ela faz, faria alguma coisa? Não sairia de casa. Presta atenção, meu irmão. Eu busco onde, pastor? Busca na palavra.
Eu busco onde, pastor? Busca no Evangelho, busca na ministração e na revelação da palavra de Deus, que é lá que você vai encontrar Ele. Em nome de Jesus, você está compreendendo isso aqui? Tá? Sim ou não? Diga, estou. Procura que você vai encontrar Jesus na manifestação do Espírito Santo de Deus, quando Ele reúne um povo para fazer a obra de justiça do reino. Lá que você vai encontrar. Procure Jesus não nas atitudes das pessoas, mas no Espírito que usa a pessoa. Olhe por trás, olhe com olhos espirituais. Pessoas são ferramentas são ferramentas para o bem ou para o mal, sim ou não? Pessoas são ferramentas nas mãos de Deus, mas também tem uns desavisados, são ferramentas na mão do diabo. Não sei se você sabe disso. Infelizmente, pessoas são isso. Portanto, os seus olhos precisam procurar encontrar Jesus em tudo, mas para isso, olhe para as pessoas com misericórdia e se importe sim com elas, mas não procure Jesus nas atitudes delas. Porque eu não sei como essa pessoa está, eu não sei. Procure em outro canto. Tem um Espírito movendo tudo. E você precisa olhar para isso para encontrar Jesus em nome de Jesus. Amém? Procure encontrar Jesus na manifestação desse Espírito. Nós temos que parar de olhar para a atitude e começar a procurar quem está direcionando a vida, quem está nos revelando a vida. Às vezes é permitido uma grande coisa errada, um mal na tua vida, do teu lado, onde você menos esperava. Por quê? Porque o Espírito de Deus está querendo te ensinar algo. E você fica olhando para o erro, julgando, tentando encontrar. Não encontra, então olhe para o Espírito de Deus e não para a atitude errada. Não julgue nessa medida, você está entendendo isso? Isso é muito importante, meu irmão. Nós vamos começar a olhar para o Espírito de Deus, porque quando a gente procurar pelo Espírito, pela vontade dEle para a nossa vida, nós vamos encontrar Jesus Cristo junto conosco, ao nosso lado. É lá que nós encontramos Ele em nome de Jesus. Então não são as atitudes das pessoas, mas é o Espírito que age e quer usar nós e as pessoas, e é para achar Jesus que o Espírito tem que ser a nossa medida, em nome de Jesus, amém? Você compreende isso? É bom, porque muita gente comete o equívoco de achar, porque a pessoa fala de Deus, é de Deus, né? Você sabe que o diabo fala de Deus com a majestade, com a sabedoria, ele conhece Deus como ninguém, ele teme a Deus mais do que todo mundo, diz Tiago, né? Presta atenção, igreja existe para todo gosto e para todo tipo, né? Mas isso não me ajuda a encontrar Jesus, sabe por quê? Porque que adianta um monte de igreja se não tem compromisso com o Evangelho? O que adianta essa multidão de gente se não tem compromisso com a pregação da Boa Nova, com as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós fizéssemos? O que adianta a igreja se não tem essas boas obras? Eu fico pensando, meu irmão, minha irmã, tem uma multidão de evangélicos aí procurando Jesus no lugar errado, porque pensa que, nossa, aquele pastor, mas o famoso lá é tanta luz, é tanto seguidor, mas o cantor, o louvor, e está procurando Jesus aí, mas sabe o que vai acontecer? Não vai achar nunca, sabe por quê? Porque Jesus não está em nada disso, não é lá que nós temos que procurar. Portanto, presta atenção, aqui ou em outro lugar que você estiver, meu irmão, busque Jesus não nas atitudes das pessoas, mas na manifestação do Espírito Santo de Deus, que você sabe porque Ele tem ministrado e revelado uma palavra para o teu discernimento, para o teu crescimento, dia após dia, em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Mas eu quero te falar uma segunda coisa ainda, uma segunda possibilidade de busca para você, porque se como José e Maria, nós corremos o risco de perder Jesus de vista, nós precisamos encontrá-lo, né? Mas para encontrar, nós temos que procurar nos lugares certos. Então, receba aí, segunda coisa. Busque Jesus onde Ele sempre esteve na tua vida. Busque Jesus onde Ele sempre esteve na tua vida. Recebe aqui. Sabe quando você perde uma coisa? E aí você fala assim, qual foi a última vez que eu vi essa coisa? Você está tentando lembrar onde é que você perdeu ela, né? Sabe? Sabe quando você perde uma chave, sei lá? Qual foi a última vez que eu vi ela para... né? Foi isso que José e Maria fizeram aqui em dado momento. Observa. Qual foi a última vez que nós lembramos estar com Jesus, Maria? Lá em Jerusalém. Verso 45. Não encontrando ali entre as pessoas, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Voltaram lá atrás. Aqueles pais voltaram para Jerusalém, porque lá foi o último lugar em que se lembraram ter visto Jesus com eles. E eles tiveram que voltar atrás, lá atrás, voltaram lá onde Jesus deixou de ser prioridade na vida deles, para encontrar eles de novo. Isso diz alguma coisa? Pode ser que nós tenhamos perdido Jesus de vista, eu não sei, pode ser que pode vir a ser, pode ser que até sem querer,
nós começamos a tomar decisões sem Ele, nós começamos a caminhar sem Ele. Mas você sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui, o que nós temos que fazer? Presta atenção, nós temos que nos arrepender, nós temos que lembrar de onde é que nós deixamos Ele de lado e voltar lá para reencontrar Ele e começar tudo de novo em nome de Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse 2, capítulo 5, versículo 5, a primeira parte: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se, volte lá e comece de novo. Lembra de lá onde deu errado. Lembra de lá de onde esfriou. Qual foi a última vez que o teu coração ardeu em brasa porque você sabia que Jesus estava com você? Qual foi? Qual foi a última vez que a palavra de Deus te fez chorar e você molhou a tua camisa? Qual foi? Qual foi a última vez que você se permitiu ser ferramenta de Deus na igreja e uma alegria inundou seu coração? Qual foi a última vez que você se ajoelhou e pediu e clamou ao Senhor e Ele respondeu a tua oração? Qual foi a última vez? Onde é que foi isso? Presta atenção aqui. Deixa eu dizer algo. Quer encontrar Jesus? Busque onde Ele sempre esteve na tua vida. Busque nos lugares que Ele sempre esteve. Você sabe onde Ele está. Eu sei que você... Se tem alguém que sabe, é você. Se tem alguém que sabe na nossa vida, somos nós. Meu irmão, Ele ainda está naquele lugar que você se entregou com toda a verdade. Ele ainda está naquele lugar que você chorou aquela lágrima sincera. Ele ainda está ao seu lado, ao lado daquela cama, quando você orou e entregou todas as suas angústias nas mãos dEle. Ele ainda está naquela atitude sincera quando você disse que queria que Jesus fosse o Senhor da tua vida. Ele ainda está naquele coração que reconheceu que precisava dEle para tudo. Ele ainda está naquele primeiro encontro, aquele primeiro amor, aquela primeira entrega, quando você se converteu. Ele está lá ainda. Ele não se perdeu. Somos nós que perdemos Ele de vista. Somos nós que Ele está indo lá e nós estamos indo para cá. A gente perde Ele de vista. Então volte lá, onde Ele te achou, onde Ele te salvou, onde Ele te resgatou, que você vai encontrá-lo. Isso é muito importante. No início, lá atrás, talvez era tão bom, né, Bia? Eles falaram aqui, o fogo era tão aceso, a igreja era tão importante, a empolgação era tamanha e ela era refletida em tanta dedicação, em tanto envolvimento, mas o tempo é implacável, o tempo sempre vem, o tempo não falha, e por isso é tão difícil manter a dedicação, né? E a gente vai esfriando, né? Você era tão fogo e agora você é morno, né? E a gente vai indo, o tempo passa, e aí eu acho que a gente sempre tem que se perguntar, quem éramos nós no início, lá atrás, e quem somos nós hoje? Essa meditação é importante. O tempo passou, nós caminhamos, nós aprendemos tanta coisa, mas será que nós caminhando não deixamos alguma coisa para trás? Será que não ficou? José e Maria fizeram isso, e nós estamos sujeitos a isso. Você entende isso? Será que alguma coisa não ficou no caminho? Eu imagino que Maria devia ser toda a atenção do mundo com o menino quando ele estava no seu ventre, né? Maria devia estar... Imagina o cuidado desse casal aqui, nos primeiros tempos. Eles diziam que eles cumpriam tudo que a lei mandava sobre o menino, a dedicação nos primeiros dias, a atenção dedicada nos primeiros anos. Agora, segundo o texto de hoje, o mesmo José, essa mesma Maria, estão à procura de um Jesus que em algum lugar eles perderam de vista. O tempo é ladrão da nossa qualidade espiritual, da nossa vida espiritual. O tempo rouba isso de nós. E nós temos que estar atentos em nome de Jesus. Amém? Queridos, Jesus era, Ele é, e para sempre Ele será Deus da tua vida. A Bíblia diz isso. Para encontrá-lo, basta pensar na última vez em que você esteve com Ele de verdade, em que você se importou de verdade, porque é lá que você precisa ir procurá-lo, em nome de Jesus. Amém? Eu estou te dando um caminho hoje para não perder Jesus de vista. O livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz assim, ó: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje para todos sempre. Por isso, se por acaso perdemos Jesus de vista, nós vamos fazer o quê? Admitir com toda a humildade do mundo, aceitar voltar atrás para encontrar Jesus novamente. Mas nós precisamos buscar nos lugares certos, sim ou não? É nos lugares certos. E hoje eu preciso que você entenda que Jesus se manifesta na face de muitas pessoas que Ele coloca do nosso lado. É importante demais, essas pessoas, João diz isso na sua carta, né? 1 João diz isso,
É através do amor que você tem pelas pessoas que você mostra que você ama a Deus. Essas pessoas que o Senhor colocou na tua vida, é tudo que você precisa amá-las, independente da atitude delas. Presta atenção aqui, Jesus se manifesta na vida delas. Nós precisamos olhar para as pessoas sim, porque é na vida do nosso irmão, da nossa irmã, que nós veremos a face de Jesus em nós. Mas não procure Jesus nas atitudes das pessoas, porque pessoas são canais de bênção na nossa vida, mas nas atitudes erradas não podem ser desculpas para a gente não encontrar Jesus. Não pode, porque você erra, eu erro, todos nós erramos, mas eu acerto, você acerta e todos nós acertamos. E é por causa de uma atitude errada que você, cadê Jesus? Sumiu. Você entende o erro aqui? Sim ou não? É duro ouvir isso? Deixa vocês tristes? Então, diante das atitudes, busque o Espírito Santo para te dar discernimento daquilo que é de Deus, ou de repente daquilo que não é, daquele momento que a pessoa não está bem, e de repente sabe o que ela precisa? Que você vá para casa orar por ela, que você venha aqui interceder por ela. A atitude está tão errada, tá? Então ore por ela. Mas não olhe para isso e condene Jesus, não, porque você não vai achar Jesus nisso aí, não, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Se nós precisamos voltar atrás e encontrar Ele, e nós vamos fazer isso, onde? Nos lugares que Ele sempre esteve. É lá que Ele vai estar, porque Ele está nos lugares, queridos, do início da tua caminhada. Quem desanda não é Jesus. Jesus começou algo em você, Jesus começou algo nesse começo de ano aqui, e Ele vai cumprir, e Ele vai ir, e Ele vai caminhar. Pode ser até que, como disse o César aqui, ele vai correr, sabe, César? E nós vamos ter que fazer uma corrida aqui, uma maratona de 12 meses. Não importa, mas então, Jesus não vai desviar o caminho, Ele não vai tomar um atalho, Ele não vai... Quem desvia somos nós e não Ele. E quando nós desviamos, Jesus está correndo lá, eu estou aqui, Ele vai ficando longe da minha vida. Você entende isso aqui, assim ou não? Então percebe, querido, em nome de Jesus, Ele vai estar lá, sempre, naquele mesmo lugar. Jesus se mantém naquilo que Ele disse, lá quando Ele nos encontrou. Ele é o mesmo, as suas palavras não passam, não é isso que Ele disse? Pode passar o que for, céus e terras vão passar, mas aquilo que eu disse para vocês não vai passar. O que Ele diz, Ele cumpre em nome de Jesus. Jesus não desvia o caminho, somos nós que desviamos a rota. E se por acaso em algum momento desviou, lembre-se daquilo que Ele falou com você. Olha para lá, olhe para as promessas. Mas eu não lembro, então olhe para aquilo que Ele fez, que isso eu sei que você lembra. Olhe para tudo que Ele revelou, olhe para todo o ato que Jesus fez, porque é lá que Ele está. Então busque na última vez que você teve certeza de que Ele é realmente o Senhor da tua vida, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é lá que você vai encontrá-lo. Amém? Você entende isso? A gente pode cometer umas gafes e sair andando o dia inteiro e largar o nosso bem mais precioso para trás, mas Ele não esquece de nós. Então o papel de buscar é nosso. E você está hoje aqui para tomar posse disso em nome de Jesus. Você toma? Você recebe a palavra de Deus? Pois ela veio hoje aqui para dizer para você que Ele é o teu Senhor, Ele te ama, Ele é Deus, Ele não muda. E se por acaso a gente está, procura que você vai achar. Procura onde, pastor? Procura nos lugares que Ele sempre esteve, e não faça isso olhando para as atitudes das pessoas e dizendo que Deus é responsável, porque Ele não é. Em nome de Jesus. Amém e amém. E amém, que assim seja, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, vamos adorar o Senhor, glória a Deus, pode aplaudir, aleluia, graças a Deus, fica de pé, adore o Senhor como você nunca fez, o louvor